Há 3 anos eu terminava o curso de História, o qual eu fiz, e desde então eu não voltei para a academia, e esses últimos 3 anos foram anos de bastante reflexão, chateações e reflexões mesmo sobre esse processo todo. E hoje eu quero falar sobre como é fazer faculdade, sobre fazer faculdade mesmo, e contando a minha experiência individual, mas bora que vocês vão entender. Olá, gente, bem-vindas ao Dadi, bem-vindos ao Dadi. Hoje eu quero contar essa experiência de fazer faculdade. Vocês vão entender no decorrer do vídeo o porquê desse tema. Vou contar um pouco do processo de antes de entrar, durante e depois. E por que até hoje eu estou fora desse espaço, enfim. Eu quero compartilhar essas coisas porque eu quero, sabe, jogar pra fora e aí vai embora. E, inclusive, se alguém se identificar, bom, né? Vai aí deixando nos comentários durante o vídeo. Se inscreve nesse canal porque é importante, deixa like nesse vídeo. Meu nome é Giovanni Vicente, se você não me conhece, me segue aqui no canal e lá nas redes sociais, tá aparecendo aqui, tá nas descrições também, é importante. Bem, já, né, assim, dizendo para caso você não me conheça, porque quem me conhece não é novidade, mas tá chegando aqui por acaso, tá vindo do futuro, tá em 2050, eu sou formado em História pelo Instituto Federal de Goiás, aqui do campus Goiânia, e tá aí na imagem, inclusive um campus lindíssimo, eu sou apaixonado, gosto mais dele que da UFG. Não vou mentir. Queria dizer que esse vai ser um vídeo bem confessional, um dos mais confessionais da minha carreira de youtuber. Carreira. Ai, ai. Formado em História pelo IFG, entrei em 2013, ou seja, tem 7 anos, né? Entrei em agosto de 2013 e terminei em 2017. Foram 4 anos, mais ou menos, de curso. Era para ter sido 3,5, porque na época eram 7 períodos, quando eu entrei, só depois virou 8. E aí foram 4 porque teve greves, teve uma ocupação, inclusive. Apoiei as greves, tá? Porque é uma forma de lutar pelos seus direitos. E participei, inclusive, da ocupação na época, que era uma ocupação dos alunos, tanto do IFG e de algumas outras instituições. Mas enfim, aí deu uma demoradinha. Mas peguei o meu diploma. E todo esse processo, e ter feito a faculdade, e depois, quando eu saí, eu passei por um monte de reflexão, e aí eu queria compartilhar isso mesmo hoje, assim. Quero começar pela coisa de antes, assim. Eu entrei com 18 para 19 anos no instituto para fazer o curso. Tinha acabado de sair do ensino médio, terminei o ensino médio em dezembro de 2012 e entrei no IFG em agosto de 2013. Foram 7, 8 meses, né? Sem fazer nada, literalmente, porque eu não consegui emprego nesse período e não consegui fazer o que eu queria. Por quê? Naquela idade eu tinha muitas dúvidas. Eu queria fazer administração, aí depois jornalismo, e história nunca foi uma opção, apesar de eu gostar da disciplina. E aí não consegui fazer jornalismo na UFG, porque, enfim, rolou toda uma questão, eu nem fiz inscrição. E aí eu fui tentar fazer história no IFG por indicação de uma amiga minha, que era na época a Cássia, se ela estiver vendo esse vídeo, um beijo pra ela. Por indicação dela, ela me disse assim, já que você não está fazendo nada, tenta fazer história, é um curso que você gosta, ou uma matéria que você gosta, vai que você se identifica, senão você troca depois, vai para o UFG, enfim. Eu disse, por que não? Porque eu tava numa pressão muito grande, tipo, meus pais olhando pra mim, e aí, vai fazer o quê? Vai trabalhar ou vai continuar estudando? Com razão, né? Com razão. E eu também, assim, meu Deus, aquela pressão toda de o que eu vou fazer agora da minha vida, Jesus? E aí fui muito nesse intuito de quero algo, então assim, vamos fazer faculdade, né? Não consegui emprego e já quero começar por aqui. Eu acho que 18 e 19 anos é uma idade muito nova, é quando você ainda é muito novo para você tomar uma decisão tão pesada. Eu acho que essa sociedade está estruturada, essa sociedade mesmo, racista, capitalista, está estruturada de uma forma que, sabe, pressiona a gente a tomar decisões muito cedo, em uma época em que você não sabe o que quer. Não sei você, se você for essa pessoa iluminada que com 17 anos sabe o que quer, já deixa aí nos comentários, mas eu não era. Acho que boa parte não é. É muito cedo para você decidir o que você quer de fato. E por que eu digo isso? Porque se dedicar a um curso é um tempo, sabe? É um tempo grande. É claro que você pode depois mudar de cabeça, mudar de escolha, mudar, fazer outra coisa, mas só essa pressão de ter que decidir fazer algo nesse período é muito pesado para uma pessoa que é muito nova. E eu não sabia de fato o que eu queria.
Aí eu ficava, o meu medo era fazer algo e me arrepender depois. E aí depois ter passado 4 anos e ser perdido, assim, entre aspas. Então eu continuo achando que isso é uma coisa meio equivocada da gente enquanto sociedade, exigir dos nossos jovens uma certeza sobre o que ele quer do futuro. Mas aí eu precisava tomar uma decisão e eu decidi fazer isso. Fui para o curso de História, na época, em 2013, era vestibular do IFG, e eu fiz esse vestibular e passei, e fui fazer o curso. Aí, já nessa coisa de fazer faculdade em si, entrando no processo, o Giovannizinho ali do ensino médio, que terminou o ensino médio, tinha uma ideia romantizada, idealizada do que era a universidade. Todos nós tínhamos, não sei hoje, mas a gente que estava saindo do ensino médio tinha uma visão muito romantizada, até porque não havia muito uma tentativa de desconstruir o que era esse espaço, e a gente ia para esse lugar com muita romantização das coisas. E eu fui assim, eu era um menino negro e gay, sou um menino negro e gay, que viveu o inferno no ensino médio, que viveu o inferno no ensino fundamental, e que achava assim, agora eu vou ter paz, vou para o ensino superior, esse espaço é 100% desconstruído. Não usava essa expressão, mas imaginava algo parecido assim, que ali eu ia ter finalmente assim o paraíso. Lê do engano. Não exatamente, né? É, não existe um portal mágico, a faculdade não é um portal mágico que você entra e está todo mundo desconstruído, lugar maravilhoso, muito pelo contrário. É um espaço social, as pessoas reproduzem tudo que elas reproduzem no dia a dia. E aí, essa coisa que eu me deparei foi um choque, porque quando você idealiza, né, e eu ali uma poquezinha, 18 anos, novinha pra caramba, ainda sou, né, mas naquela época mais ainda. Já acabar de sair da adolescência, foi um baque, né? Eu entrei naquele espaço e assim, eu falei, não é possível que eu vou viver coisas parecidas que eu vivi até agora. E não vivi necessariamente coisas parecidas, mas algumas questões se repetiram, assim. E foi um choque pra mim, porque eu me deparei com esse espaço que eu tinha romantizado e que não era exatamente o que eu esperava, né? E aí, com o decorrer do tempo, eu fui compreendendo essa questão de, olha, não tem como romantizar um espaço que tem pessoas, não tem como. São pessoas, vão reproduzir tudo que elas aprenderam durante a vida, mesmo que elas tentem se desconstruir. E sim, nem todo mundo tá afim de não ser preconceituoso e etc. Mas a minha caminhada no curso, assim, depois de entendido isso, foi uma caminhada muito boa, né? Eu vou citar vários pontos aqui, mas já citando pontos positivos, eu conheci pessoas incríveis, eu me tornei outra pessoa, eu fui me transformando muito. O Giovanni que saiu não era o Giovanni que entrou. Eu entrei muito com ideias conservadoras, um menino que ainda tinha muitos valores cristãos. Não que isso seja um problema, mas assim, eu não me entendia cristão naquela época, mas tinha muitos valores cristãos. E aí eu saí do curso com outras visões de mundo, uma pessoa que se permitiu beber de tudo aquilo que o curso ofereceu, vivenciei o curso de forma intensa, intensa. Eu fiz amizades incríveis, minha relação com boa parte dos professores era muito boa, fiz viagens incríveis, inclusive o IFG me permitiu conhecer o Rio de Janeiro, conhecer Salvador, conhecer Goiás Velho, fiz muitas apresentações de trabalho, li muito, escrevi muito, foi uma coisa muito incrível, assim, me transformei em outra pessoa, uma pessoa inclusive que era muito tímida e que a faculdade me abriu, que me permitiu perder muita vergonha, ter mais jeito com as pessoas e de ser mais aberto e de ser menos tímido, assim. Foi um espaço que me transformou em muitas coisas, principalmente intelectualmente, né? Hoje eu sei falar melhor, escrever melhor, sou mais bem articulado e tenho muitas coisas que hoje existem em mim graças à universidade. Aí alguém pode se perguntar, mas você está 3 anos fora e não tentou voltar para um mestrado e depois tentar pós-graduação? Depois que eu saí da instituição, eu fiquei passando por vários processos, assim, por vários processos de questionar, de chateações e enfim. Porque depois que eu saí do curso, eu saí em abril mais ou menos, e fiquei de abril a outubro, uns 6 meses desempregado. E aí eu tentei achar emprego na área que eu me formei, que é a história, né, professor. Entreguei currículos, fui na Secretaria de Educação, tentei contato com pessoas que sabiam que eu precisava de uma oportunidade, pessoas muito próximas a mim, inclusive. E, enfim, nenhuma oportunidade para mim surgiu, assim. Giovanni, você quer emprego do nada? Não, não é isso que eu estou dizendo, mas eu queria uma oportunidade. Eu fiquei bastante tempo sem ter nenhuma visão de que eu teria uma chance. Literalmente não consegui nada nesse período.
E aí depois surgiu uma oportunidade de emprego em uma outra questão, que é onde eu trabalho hoje, que é um amigo meu que me ajudou a trabalhar, que surgiu uma vaga e ele me citou meu nome e tal, que é onde eu trabalho hoje, mas enfim. E eu aceitei porque eu não tinha escolha, né? Precisava de dinheiro, 23 anos, não podia ficar pedindo dinheiro pros meus pais para ficar andando de ônibus, por exemplo. E quando eu saí da academia, eu tinha comigo assim, eu preciso trabalhar. Preciso, urgente, porque eu passei a vida inteira estudando. É uma coisa que eu vou dizer com muita honestidade. Quando eu terminei a faculdade, eu estava exausto. Eu queria gritar no dia que eu saí daquele IFG, porque eu fiquei a infância, a adolescência, a juventude estudando, eu estava cansada. É como se 500 mil quilos tivessem saído das minhas costas. Eu não queria saber de ler, eu não queria saber de ver um livro na minha frente. Eu não queria sentar a minha bunda em uma cadeira para ficar estudando, eu estava exausta. Eu queria money, cash, dinheiro. Não tô errado, não. E aí, enfim, decidi não fazer mestrado, não continuar naquele momento, porque eu não queria e eu precisava de outras coisas, viver outras coisas. E não continuei. Só que esse processo de ficar desempregado é porque eu queria dar aula inicialmente. Me deixou muito chateado, muito chateado e até com raiva, porque eu fiquei assim, gente, pra que serviu esses 4 anos? Do que adianta eu ter me transformado enquanto pessoa se eu não tenho uma oportunidade de dar aula? Que merda é essa? Pra que serviu aquele estresse todo? Porque é estressante, tá? É estressante. A faculdade é estressante. Pra que serviu aquilo tudo? Eu tô falando disso tudo porque é uma questão ampla. Eu não quero falar só da questão de como é que é ter aula na faculdade. Eu quero falar do meu processo individual mesmo. Porque essas coisas estão sendo refletidas há 3 anos e assim, chega, eu preciso falar aqui. E aí vocês lidem com isso. E aí eu fiquei nesse momento assim, gente, eu tô chateado, eu tô decepcionado, eu estou tendo uma crise existencial. E aí isso foi me levando a questionar se eu queria continuar. Com o passar do tempo, nos primeiros meses e até primeiro ano, eu fiquei pensando, sabe, tem gente com mestrado e doutorado desempregada. Eu quero continuar isso pra quê? Pra que eu vou continuar meus estudos? Isso vai me levar aonde se até agora não me levou a lugar nenhum? E eu fiquei muito com esses questionamentos. E a minha geração é uma geração que tem sido muito afetada por essas crises atualmente e que não tem conseguido emprego na área que se forma, né? Até saiu uma notícia recentemente, vou deixar o link na descrição. Então isso me causou muita chateação, eu fiquei muito cheio de questionamentos, sabe? Com muita raiva. E isso me deixou assim nesse momento. E aí tem um outro ponto sobre a academia, que é um ponto que eu fui consolidando os pensamentos depois que eu saí dela, mas que já nela, durante o curso, eu já vinha com esse incômodo, foi sobre algumas questões da própria academia mesmo, da forma como ela se organiza e etc. Porque assim, a academia é um espaço muito embranquecido, e a forma como aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente lê é muito embranquecido. E é muito, na maior parte do tempo, eurocêntrico. Em que sentido? A gente lê de tudo. Só que esse de tudo são autores que defendem diferentes perspectivas, mas eles são em 90% brancos ou brancas. E aí você não tem muitas outras perspectivas de autores negros, de outros paradigmas, de outras teorias. Você não lê muitos autores. Eu fui apresentado a autores negros, autoras negras, li, mas quando você compara com a quantidade de autores brancos... E o que pra mim já era muito estranho, porque tipo, quando eu fui tomando consciência das questões de negritude, e agradeço muito a Janira, que foi uma professora que me deu aula no Instituto, Janira Sodré, muito importante na minha trajetória, e foi muito importante nessa questão de negritude, de me entender e me entender o meu lugar no mundo, a minha existência enquanto pessoa negra. À medida que a minha consciência ia se aprofundando, mais ia ficando incomodado, porque a gente lia muito esses autores brancos, essas teorias e paradigmas criados por autores brancos e não tinha muito contato com outras teorias, com outros paradigmas. E isso me incomodava muito a partir de determinado momento. E agora, vendo Black Skin da Beyoncé, tem uma frase bem interessante, que ela diz que quando você não tem um reflexo de você mesmo, é como você se sente como se você não existisse. E aqui eu não estou falando só de representatividade, porque quando te falta símbolos, quando te falta referências, quando te falta essas coisas, você se sente incompleto. Eu não estou dizendo que eu não compreendia o que aqueles autores diziam, eu não compreendia o que era me passado em sala de aula, eu aprendia. Só que assim,
ler autores que tentam entender a sua realidade, mas que não vivem ela na pele, é diferente de ler autores que estão tentando entender a sua realidade e que ao mesmo tempo vivenciam o que você vive na pele. E a quantidade de autores LGBTs e de autores negros que a gente leu foi tipo pífia, assim. Apesar da tentativa de muitos professores de trazer esses autores à tona pra gente. Só que a academia, e principalmente o curso de história, é muito formatado de forma eurocêntrica, com muitos autores brancos, autores que são europeus tentando entender o mundo e que muitas vezes universalizam as coisas como se aquelas teorias fossem capazes de compreender o mundo como um todo. E aí quando eu saí da faculdade, depois de um tempo já, comecei eu mesmo a ler e procurar outras referências, e aí tive contato com o Quilombo Ocotó, com a Zanigeri, com Catiúcia Ribeiro, fui me aprofundando um pouco mais em pan-africanismo e em outras visões de mundo. Esses incômodos foram se encaixando melhor e eu fui começando a entender mais aquele espaço da academia sem ser um olhar de ódio, mas um olhar de entender as limitações dela. O que eu estou querendo dizer com isso? É muito chato você ser uma pessoa negra nesse espaço, porque nem tudo que você quer falar você consegue, nem tudo que você quer fazer você consegue, nem tudo que você quer trabalhar você consegue. Você é orientado por pessoas brancas, o que não é necessariamente um problema, só que falta professores negros, faltam pessoas negras, e aí você muitas vezes se sente até censurado, assim. A maioria dos meus professores eram incríveis, professores muito bem preparados, professores incrivelmente talentosos mesmos, que davam aula e que dão aula de forma magnífica. Eu poderia citar vários nomes aqui. Eram poucos os que enfim, eram poucos, mas a maioria eram muito incríveis e são muito incríveis. Mas, em alguns casos bem específicos, eu me senti até meio censurado, porque algumas ideias que hoje eu estou mais me aproximando, algumas coisas em que hoje eu me aproximo mais, são ditas por alguns professores e por algumas pessoas do espaço da academia. Não estou falando só do IFG, mas da academia como um todo. São visões que algumas pessoas dizem que são visões romantizadas ou teorias romantizadas, e etc, e etc, e etc. E isso me incomodava muito, tanto a ponto de que às vezes eu queria falar algo e não falava, porque eu ficava preocupado daquilo causar. Porque às vezes ficava preocupado daquilo não ser compreendido, ou de ser rechaçado, enfim, muitas questões. E aí é isso, né? Ser uma pessoa negra e LGBT nesse espaço é ser uma pessoa com essas faltas de referências, e que muitas vezes quando se tenta trazer essas referências, ou se tenta romper com um pouco desse embranquecimento, vem o contraponto, vem o embate, e às vezes um embate até desonesto por algumas pessoas em específico, e aí você tem que lidar com isso se você quiser passar de semestre, assim. Eu fiquei me questionando se eu queria voltar para a academia para fazer mestrado, e depois que eu comecei a pensar o mundo por outras perspectivas e ler outras coisas e procurar autores negros e LGBTs e etc. Eu fiquei pensando se eu queria voltar para esse espaço, se eu queria ser tutelado por professores brancos, orientado de novo por professores brancos. Não que isso seja um problema, tá? Meu orientador de TCC foi um ótimo orientador, que foi o Paulo Fonseca, e é uma pessoa que eu gosto muito, inclusive. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que nesse processo de questionar tudo isso, né, em meio a chateações, em meio a decepções de estar desempregado, em meio a aquele turbulência, e aí, em meio a essa coisa toda, eu fiquei me questionando se eu queria voltar ou não para esse espaço. E aí, no decorrer do tempo, eu fui colocando meu raciocínio no local, colocando os meus pensamentos, acalmando os pensamentos e tentando pensar com mais calma, para entender também as limitações desse espaço e as limitações da academia como um todo, né? A forma como ela se organiza e tal. E aí entender isso, né? Me agregou, fazer faculdade foi muito importante. Eu virei outra pessoa, me transformei em outra pessoa. E a própria academia, essa própria coisa de problematizar a academia e de problematizar esse espaço, muitas ferramentas me foram dadas no próprio espaço acadêmico pelos meus próprios professores, já que os próprios também problematizam esse espaço em grande maioria. E aí, assim, né, todas essas questões foram me deixando, assim, durante um tempo, nessa coisa de devo ou não devo voltar, quero ou não quero voltar, quero passar por isso de novo ou não quero enfrentar essa realidade de novo ou não quero, que estudar é incrível, mas tem essas limitações e tem essas faltas de referências, e aí a gente não pode fazer necessariamente o que quer, e não é aqui sobre fazer qualquer coisa, é sobre, assim, fazer coisas diferentes que não sejam necessariamente o que estejam dentro
daquilo que é esperado na academia. Acho que vocês estão entendendo, acho que vocês estão entendendo por conta do teor das coisas que eu estou dizendo aqui. E aí isso tudo me afastou um pouco, né? Eu fiquei pensando se devia ou não voltar, se queria ou não voltar. E aí meio que o Giovanni dos 19 anos meio que voltou de novo, porque aí depois que eu saí do curso, eu fiquei pensando assim, é isso que eu quero? Voltou as dúvidas, o que eu quero, né? O que eu quero fazer, o que eu quero dar aula mesmo, né? Vendo a realidade das pessoas ao meu redor, dos meus amigos que dão aula, a realidade da sala de aula, a realidade da valorização ou não, da valorização dos professores, o novo candidato que estava chegando à presidência, vendo todas essas realidades, eu fiquei assim, em todas essas questões que eu disse aqui, foram me deixando bombardeado, a ponto de ficar assim, eu não sei mais o que eu quero, eu realmente não sei. E de não saber se eu queria continuar nesse espaço, e de nem sabia mais como eu enxergava esse espaço, né? E aí esse momento foi um momento de muitas dúvidas, assim. E eu fiquei, durante esses últimos 2 anos, principalmente, 2017, 2018, muito cheio de questões sobre academia, porque fazer a faculdade foi muito incrível, mas todas essas limitações me colocavam em dúvida, assim, me colocavam em muitas dúvidas. O que não é para desanimar ninguém, tá, que queira fazer academia. Eu acho importantíssimo estudar e recomendo para qualquer pessoa que, sim, faça o ensino superior. Mas é só mais um desabafo porque eu queria muito falar disso aqui no canal mesmo, aqui, para as pessoas verem, principalmente para as pessoas negras e LGBTs que querem entrar nesse espaço. É, é difícil, é estressante a gente que entra, principalmente quando a gente é pobre, que vem de uma realidade que não tem acesso à leitura, ou que quando tem não é uma leitura aprofundada, que não tem o costume de escrever muito, vai ser um choque, vai ser pancadaria. E ainda tem a questão de sobrevivência, de às vezes não ter dinheiro nem para fazer um lanche. É bastante complicado, mas é importante por tudo que nos permite, assim. Inclusive porque pode nos permitir profissionalmente, porque mesmo que eu esteja desempregado, ter um curso superior me dá mais oportunidades. E aí depois disso tudo, e depois de entender as limitações da academia, depois de ter passado por esse processo de ódio, depois de ter saído, né? Depois que eu saí, e ficar questionando a necessidade de ter feito aquilo, os problemas dela, as faltas de referências que eu tive durante o curso, e aí pensando a academia como um todo, eu fiquei assim, depois de ter passado esse momento e de encaixar os pensamentos, hoje eu tenho outras visões, assim, hoje eu quero voltar para a academia, né, quero fazer mestrado e doutorado por uma vontade de continuar estudando, porque eu gosto de estudar, e quero voltar porque hoje eu tenho outra visão, e porque hoje eu sei o que é esse espaço, e eu sei as brechas que ele tem, o que eu posso fazer dentro dele ou não, e que, como eu já conheço esse espaço, boa parte do estresse que eu vivenciei na graduação não vai ser vivenciado, porque eu já sei o que vem pela frente, né? E entendendo as limitações, os pontos positivos, não sei quando eu vou voltar, tenho planos, mas não vou dizer porque, né, planos a gente vai guardando. Mas quero, assim. Quero também por uma questão profissional, de ter uma formação maior e tal, sem ter certeza se isso vai me garantir algo ou não, mas quero. Mas pensando isso, assim. E aí, como eu disse, não é para desanimar. Façam, sabe? Façam um ensino superior. É importante mesmo. Foi importante para mim. Hoje eu entendo a necessidade de ter feito, me serviu sim para muita coisa. E se eu não tive acesso a oportunidades, não foi por culpa necessariamente da academia, mas sim por conta da forma como essa sociedade está estruturada, as desigualdades, enfim. Mas todas essas questões foram muito emblemáticas para mim. A falta de referências negras, a falta de outras perspectivas de mundo, a falta de questões LGBTs, de referências LGBTs nesse espaço, me impactaram muito, assim, impactaram o meu psique, o meu psicológico e tal. E aí esse processo de ter saído, né, da faculdade, não ter tido oportunidade também me impactou muito. E todas essas coisas me afastaram. Eu fiquei assim, depois que eu saí do IFG, eu não voltei lá. Eu não queria ver ninguém, porque eu estava cansado de estudar, não queria saber do espaço escolar, acadêmico e tal. E aí eu queria ganhar dinheiro e quando o tempo foi passando eu fui ficando chateado e decepcionado com a situação de não estar conseguindo emprego, aí que eu me afastei mesmo. Então, assim, momentos. Aí agora, com 3 anos depois, eu consigo chegar a algumas conclusões, que são essas conclusões que eu estou trazendo aqui, porque tudo isso que eu estou dizendo eram coisas que eu sentia, mas não conseguia expressar e que agora estou conseguindo. Então estou aproveitando para gravar esse vídeo. Talvez tenha sido muito confuso esse vídeo, se for, comenta aí embaixo. Mas no final das contas, para resumir, antes que dê 30 minutos,
Vivenciar a faculdade foi incrível, fiz amizades maravilhosas que eu carrego até hoje. Tenho admiração por a maior parte dos professores que me deram aula e graças a eles eu tenho essas possibilidades de problematizar a própria academia e de procurar outras referências e de como procurar outras referências. É, a questão aqui não é de ler autores brancos ou de ter professores brancos, e a questão também é que esses professores individualmente não conseguem fazer grandes mudanças, porque não depende só deles, mas o que eu estou dizendo é que essa falta de pluralidade, essa falta de diversidade nas referências, a dificuldade de estar nesse espaço sendo uma pessoa pobre e LGBT e negra, todo esse rolê é um rolê bastante complexo que impacta a gente. E eu vivi coisas incríveis, vivi coisas estressantes, foram coisas muito assim complexas, foram uma montanha-russa de sentimentos e que foram importantes para eu ser quem eu sou hoje. E aqui agora, depois desses 3 anos fora da academia, eu consigo pensar com mais calma sobre isso, sem ter aquele olhar do Giovanni de 2017 e 2018, que estava muito chateado e decepcionado com as coisas, e que cada vez mais que refletia sobre essas coisas ficava ainda mais num desejo de se afastar mesmo desse espaço, e que a indicação que fica é essa, assim, vá fazer faculdade sabendo das limitações dela, mas também sabendo da importância dela, mas também não romantize esse espaço. Vá sabendo que é um espaço social, que é um espaço que está submetido a leis, a regras, a certos valores, e valores sociais, inclusive, submetido à forma como a sociedade se organiza, até eu entender que a faculdade é um espaço social, né? Nesse sentido, não é um portal mágico, foi um baque, mas foi importante, assim. Então façam, é isso. Eu queria dizer isso. Se ficou confuso esse vídeo, comente, porque aí a gente começa a dialogar nos comentários. Desculpa por ter ficado longo, mas eu queria mesmo conversar sobre isso. Se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, deixa like, vai me seguir nas redes sociais e vamos continuar conversando sobre isso nos comentários. Até o próximo vídeo. Beijos.